Ministério da Saúde lança o programa Cuida Mais Brasil. Nova Carteira Nacional de Habilitação a partir de 1º de junho. Já está em vigor a lei do caminhoneiro. Mudanças na regra do Vale Refeição e Alimentação facilitam a utilização. O novo técnico do Flamengo já está em terras brasileiras. Tudo isso e muito mais. O Palhão Artesanato. Palhão é uma empresa que nasceu aqui em São Paulo, é uma empresa familiar. Nós temos 55 anos, iniciou pela minha irmã, Dona Maria dos Milagres Lopes. E o nosso ramo sempre foi nessa linha de produtos naturais, voltado para o artesanato de um modo geral. Nós representamos o artesanato do Brasil, de todas as regiões do Brasil, e também de algumas regiões do exterior, né? O nosso ponto principal é prestigiar o trabalho do artesão. Na linha do artesanato nós cobrimos toda a gama de artesanato. Por exemplo, na palhas de carnaúba, esteira, sacola, bolsas, palha da piaçava também nós temos, no vime, na palha da taboa, na palha do buriti. Nós temos em torno aqui de uns 2.000 produtos. Estamos também na linha de decoração, design, tudo em produtos naturais. Na palha, na juta, no rami, no tecido de juta com algodão, no algodão puro, no linho da juta com algodão, nas palhinhas que são usadas hoje para pergolado, para fazer móveis, porta de armário, gabinetes, cadeiras. Nós temos uma linha de produtos imenso, produtos naturais de um modo geral, que a gente está representando, tá? Móveis, jarras, das cerâmicas marajoara, flores, nós temos cestas, cachepós, todos os tipos, luminárias de teto, luminária de parede, rede, tapetes de palha, tapetes no fio do algodão, esteiras, telas em palha de todos os tipos. Nós trabalhamos com tela de bambuzinho, trabalhamos com tela de cipó imbé, que é um cipó que só dá nas copas das árvores. Os telefones aqui que nós atendemos são os telefones de 50 anos, é o 3229-1186, 3229-6869, né? Temos os celular, né? O 11-95265-8255, final 56, final 58. Rua Oiapoque, 89, no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Muito bem, estamos começando a partir de agora o Tele Brasil Notícias, edição 2022, agradecendo a sua audiência e lembrando que você acompanha nossas informações agora também através do informativo Hora News em sites e também nas nossas redes sociais. Sempre você acompanhou a nossa programação com o apoio de O Palhão Artesanatos, que aliás comunica que está em novo endereço, Rua Oiapoque, número 101, ali no Brás. E atende você especialmente em matéria-prima, você que busca aí telas em artesanato natural, para que você possa fazer forração de cadeiras, fazer forração de porta de armários, decoração de sua casa, uma linha completa para bem atender, além da linha completa também em produtos em artesanato natural. E não esqueça, o e-mail é opalhão@terra.com.br
e ele está há mais de 58 anos atendendo você, agora na rua Oiapoque, número 101. O WhatsApp é 11 95265 8256, onde você vai fazer seu pedido, enviar sua foto, entrar em contato e buscar também informações para o melhor custo-benefício. Falamos então de Opalhão Artesanatos. Vamos agora sim iniciar o Telebrasil Notícias do ano de 2022 com algumas mudanças na nossa parte de informação para você, porque envolve interagir com você o que nós iremos apresentar. Começamos o ano aí pagando IPVA de automóvel e também preocupado aqueles que ainda não renovaram a sua habilitação. Exatamente. E justamente nesta edição, a nova Carteira Nacional de Habilitação está presente porque começará a ser emitida em todo o país a partir agora de 1º de junho deste ano de 2022. Então, o condutor que for renovar a sua carteira e os novos motoristas, já a partir daquela data que falamos aqui, poderá ter um novo modelo físico e digital da carteira de habilitação. Vamos acompanhar com mais detalhes, que é uma coisa importante, que esta habilitação ela vem com algumas informações que anteriormente, só pesquisando na internet, você obteria essa informação, inclusive para a autoridade ao conferir o documento que você está apresentando. Vamos acompanhar. A nova Carteira Nacional de Habilitação vai contar com novidades. Além da tradicional cor verde, agora o amarelo é incorporado. A tinta fluorescente pode ser identificada pela luz UV, o que aumenta a segurança contra falsificações. Novidades que agradaram o Carlos, que está fazendo as aulas para tirar a habilitação pela primeira vez. Vai facilitar muitas coisas, né? Parar de andar de ônibus um pouco. E aí o meu sonho é ter meu próprio carro para poder andar. O documento vai ter um código, a exemplo do que é usado nos passaportes, e será impresso em inglês e francês para uso internacional. 2 letras vão indicar o tipo do documento. A letra P, apontando que é uma permissão para dirigir, e a letra D, que indica que a CNH é definitiva. Na carteira vão constar ainda restrições médicas e se o motorista usa o carro para trabalhar. Também será possível incluir o nome social do condutor. O novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação vai ser emitido a partir do dia 1º de junho deste ano, mas ninguém precisa correr até o Detran. À medida que os motoristas forem renovando a carteira ou tirando a segunda via, vão ter acesso ao novo formato, digital ou físico. São admitidos documentos de habilitação tanto no formato físico, nessa nova regra que vem a partir de junho de 22, mas também o formato digital, que é aquele obtido por meio da Carteira Digital de Trânsito, a CDT, que você pode baixar nos aplicativos de aparelho celular. Telebrasil Notícias. E agora vamos falar com você que é caminhoneiro, exatamente, falando agora do progresso do Brasil. Por quê? Já está em vigor o MEI, caminhoneiro. Sim, é uma nova lei que estende aos motoristas de cargas, exatamente autônomos, o direito de formalizarem a profissão e até mesmo receberem benefícios previdenciários como aposentadoria e até o auxílio-doença. Então, colocando em outras palavras, uma mudança completa para quem faz aí o transporte como um autônomo. Então ele tem mais garantias e inclusive gera benefícios para ele. E é uma luta que a categoria tinha, porque somente quem era pela CLT ou através de outra forma de contrato recebia os benefícios do governo numa situação de aposentadoria ou mesmo de doença. Vamos acompanhar. Ser caminhoneiro tem um lado de aventura, é conhecer lugares novos e pessoas diferentes, mas é uma atividade de risco que exige concentração extra e o dobro de responsabilidade. O peso é ainda maior para motoristas autônomos, que sem sobra para pagar o INSS, vivem sem aposentadoria e sem poder adoecer. Alan Cavalcante conhece de perto essa realidade. Muito difícil. Quase discriminado, né, por conta de muitas coisas. Agora o futuro do Alan poderá ser mais tranquilo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que inclui a categoria no modelo de microempreendedor individual.
O chamado MEI Caminhoneiro vem facilitar o acesso aos benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade ou invalidez, auxílio-doença e pensão por morte, e dá o direito de salário maternidade para as caminhoneiras informais. Com a inclusão no MEI, além dos benefícios previdenciários, esses profissionais terão CNPJ e, com isso, acesso a financiamentos bancários. Eles também vão poder emitir nota fiscal. Dá mais segurança, entendeu? No trabalho e sobre a aposentadoria também, né? Dá segurança. No caso dos caminhoneiros, eles podem se inscrever como microempreendedores se tiverem faturamento de até R$ 251 mil por ano. O valor da contribuição previdenciária será 12% sobre o salário mínimo. Essa iniciativa ela visa incentivar o empreendedorismo e especialmente formalizar os transportadores autônomos. O Sebrae avalia como muito positiva a lei e está preparando conteúdos para que os microempreendedores eles possam se beneficiar e saber em que situações que eles podem se inscrever como microempreendedores individuais, transportadores autônomos de carga. Tele Brasil Notícias. E vamos falar agora do governo federal que lançou o programa Cuida Mais Brasil, que foi lançado pelo Ministério da Saúde. E esse programa, o que ele vem fazer? Ele vem oferecer atendimento de crianças e mulheres, especialmente de gestantes, no Sistema Único de Saúde. E então vão ser repassados, logo nesse primeiro ano do programa, nada menos que R$ 194 milhões. Vamos acompanhar. Por meio de repasse financeiro aos municípios, o Cuida Mais Brasil pretende incluir médicos ginecologistas obstetras e pediatras nas equipes de saúde da família em todo o país. O médico ginecologista obstetra é o profissional mais qualificado para acompanhar a gestante durante a gravidez. Já o pediatra tem a missão de acompanhar o desenvolvimento da criança do 0 aos 12 anos de idade. Essas duas fases da vida da mulher, a gravidez, o pré-natal, a consulta pós-natal, e que na criança especialmente, o segmento feito por um especialista faz toda a diferença. As crianças não são adultos em miniatura, elas estão em crescimento e desenvolvimento. Atualmente, a atenção primária à saúde conta com 5.350 ginecologistas obstetras e 5.699 pediatras em todo o país. Por outro lado, o Brasil tem 53 mil equipes de saúde da família, distribuídas em 48 mil unidades básicas de saúde. Este ano, o Cuida Mais Brasil vai destinar R$ 194 milhões para ampliar o número desses profissionais na atenção primária. Não vai ser de uma hora para outra que nós teremos obstetras e pediatras em todas as unidades básicas de saúde. Mas essa sinalização, cerca de R$ 200 milhões para apoiar os municípios a construírem conosco essa nova realidade para o sistema de saúde, é uma sinalização concreta do que nós podemos ter no futuro da assistência à saúde do Brasil. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, no Brás, em São Paulo. Tele Brasil Notícias. Muito bem, você viu aí as informações de O Palhão Artesanato, lembrando que agora está em novo endereço, Rua Oiapoque, número 101, e lá, como sempre você tem acompanhado aqui conosco, mas vamos ressaltar, você encontra matéria-prima em artesanato natural, telas para forração de portas, decoração, cadeira, aquela tela para pergolados, você encontra em O Palhão Artesanatos. Aliás, você pode entrar em contato também
através do seguinte e-mail, opalhão@terra.com.br, ou mesmo através do WhatsApp 11 95265 8256, onde você vai ter um contato direto, vai apresentar a sua proposta, vai comentar sobre custos e benefícios e entrega em todo o Brasil. Falamos de Opalhão Artesanatos, Rua Oiapoque, número 101, no Brás. Vamos dar sequência agora falando de obrigações, né? Porque quem é jovem e completa 18 anos, começou a temporada de alistamento militar desse ano. Inclusive, as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho e agora pela internet. No meu tempo, você tinha que ir até o quartel, se apresentar e assim por diante, né? Hoje, a tecnologia facilita esse mecanismo para que você possa ali regularizar ou mesmo se inscrever no alistamento militar. Vamos acompanhar. Os jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2022 já podem cumprir a obrigação de se alistar no serviço militar. Este ano, as inscrições estão abertas exclusivamente no formato online. Para se alistar, basta acessar o site alistamento.eb.mil.br. É necessário ter em mãos CPF, carteira de identidade ou carteira de trabalho, comprovante de endereço com CEP, endereço de e-mail e telefone. Para quem não tem acesso a um computador pessoal, a inscrição pode ser feita por um telefone celular instalando o aplicativo do Exército Brasileiro, disponível para os sistemas iOS e Android. As inscrições se encerram no dia 30 de junho. Quem não usa o nome registrado na certidão de nascimento pode se alistar com o nome social. Nesse caso, a inscrição deve ser feita presencialmente. O jovem deve ir à junta militar com a certidão de nascimento, comprovante de residência, documento oficial com foto, como a carteira de identidade, profissional, de trabalho ou passaporte e um requerimento de uso do nome social. Quem não se alistar pode ter uma série de problemas, como a proibição de prestar exame ou fazer matrícula em qualquer estabelecimento de ensino, fazer inscrição em concurso público, obter carteira profissional e registro de diploma de profissões liberais, exercer qualquer função pública ou cargo público, eletivos ou de nomeação, ingressar como funcionário, empregado ou associado em instituição, empresa ou associação oficial, assinar contrato com o governo federal, estadual, dos territórios ou municípios. Tele Brasil Notícias. E agora no Tele Brasil Notícias vamos falar de assuntos do dia a dia, né? Você está cansado de receber aquela ligação, atende, não fala nada, ou é uma cobrança de uma pessoa errada e assim por diante, né? Então, as ligações de telemarketing agora poderão ser identificadas por um código, permitindo que o consumidor possa escolher entre atender ou recusar aquela chamada, né? Vamos observar com mais detalhes esta matéria, porque é uma coisa que está começando a vigorar a partir agora do ano de 2022. O Thalisson mostra no celular a quantidade de chamadas recusadas só em um dia. Ele conta que diariamente empresas insistem em oferecer produtos indesejados ou perturbam em horários inconvenientes. Não tem horário não, até de madrugada já recebi mensagem indesejada me oferecendo produtos ou fazendo cobrança de terceiros. O Flávio também reclama e diz que a quantidade de ligações indesejadas chega a atrapalhar o rendimento no trabalho. Muitas vezes a gente está em reunião, atende, né, um telefone achando que é uma urgência, né? E quando você vai ver é atendimento de telemarketing. A partir de 2022, os brasileiros não serão mais surpreendidos por ligações indesejadas. Isso porque a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, criou um código de identificação para os serviços de telemarketing ativo, o 0303. O prazo para a implementação é de 90 dias para as prestadoras de telefonia móvel e de 180 dias para as operadoras de telefonia fixa. Empresas que solicitam doação e as que fazem cobrança foram consideradas exceções e não precisarão fazer uso do código. As chamadas de telemarketing têm se tornado cada vez mais abusivas. São chamadas que, ainda que você bloqueie, vêm com outro número.
ainda que você bloqueie, é originada por um robocall. Ou seja, um momento totalmente de desrespeito ao consumidor brasileiro. As operadoras deverão realizar o bloqueio preventivo desse tipo de chamada a pedido do consumidor. A Senacom vai monitorar a implementação da medida apresentada pela Anatel e, caso o consumidor observe que na ponta isso não tenha ocorrido da forma adequada, nós solicitamos também que ele entre na nossa plataforma, que é o consumidor.gov.br, e faça a sua reclamação. Tele Brasil Notícias. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. Momento jurídico de hoje, você vê que tem muita gente que mora em prédios, que há locação para temporadas, né? E o condomínio residencial pode limitar ou impedir locação de imóvel por curto prazo. Exatamente. Os condomínios residenciais podem fixar tempo mínimo para a locação dos imóveis, independente do meio utilizado para tal finalidade. Este foi o entendimento, inclusive, aplicado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar o provimento ao recurso a um proprietário de imóvel que pretendia anular a decisão do condomínio. Vamos observar. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que condomínio residencial pode limitar ou impedir locação de imóvel por curto prazo. Está na lei, um imóvel não pode ser utilizado de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade, à segurança e os bons costumes dos demais moradores do prédio. E não é só isso. Este advogado explica que a destinação também precisa ser a mesma de todo o condomínio. O artigo 1336 do Código Civil estabelece que as pessoas têm o direito de usar, gozar e fruir de seu imóvel, desde que observe a destinação que a convenção atribui a este imóvel e desde que não cause desassossego, insegurança, insalubridade ou incomodidade aos demais moradores daquele condomínio. O legislador pensou na vontade dos condôminos e esta vontade dos condôminos significa que naquela localização, naquela comunidade, as pessoas que habitam o imóvel ou ocupam ela querem uma destinação exclusiva, a fim de que possamos ter uma melhor harmonia no condomínio. Em um julgamento recente, a terceira turma do STJ decidiu que os condomínios residenciais podem fixar tempo mínimo para a locação dos imóveis, independentemente do meio utilizado para tal finalidade. O entendimento foi aplicado pelo colegiado ao negar provimento a um recurso de um proprietário de imóvel que pretendia anular a decisão de assembleia do condomínio que proibiu a locação das unidades por prazo inferior a 90 dias. No caso analisado, a convenção do condomínio prevê a destinação das unidades autônomas para fins exclusivamente residenciais. E para o relator, ministro Vilas Boas Cueva, não há nenhuma ilegalidade ou falta de razoabilidade na restrição imposta pelo condomínio, a quem cabe permitir ou não a locação das unidades por curto período com base no Código Civil. O ministro Vilas Boas Cueva explicou que a questão em julgamento não é diferente da que já foi julgada pela quarta turma, quando se entendeu que, caso a convenção do condomínio preveja a destinação residencial das unidades, os proprietários não poderão alugá-las por meio de plataformas digitais, a menos que essa modalidade seja autorizada. O ministro ponderou ainda que é inegável a afetação do sossego, da salubridade e da segurança causada pela alta rotatividade de pessoas estranhas e sem compromisso duradouro com a comunidade na qual estão temporariamente inseridas, o que confere razoabilidade às eventuais restrições impostas com fundamento na destinação prevista na Convenção Condominial. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar com você que é motorista de táxi, né? Porque chega a mudança de ano, precisa trocar o automóvel e assim por diante, né? Então, motoristas de táxi, de aplicativos e pessoas com deficiência continuam isentas de pagar o IPI na compra de seu automóvel. Exatamente. A prorrogação foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e vale exatamente até o ano de 2026.
O preço máximo do automóvel, que antes era de R$140 mil, agora é de R$200 mil. E a partir deste ano, a novidade é que as pessoas com deficiência auditiva também são contempladas pela lei, além de pessoas com deficiência física, visual, mental e autistas. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, no Brás, em São Paulo. Tele Brasil Notícias. Muito bem, você trabalha numa empresa, recebe lá seu vale alimentação, né? Ou então aquele vale refeição. O importante é que você conheça que a partir de agora o governo federal está propondo mudanças nas regras para justamente flexibilizar o uso dos vales alimentação e também do refeição. O objetivo é liberar o uso do crédito em qualquer estabelecimento, independente se aquela rede é credenciada ou não, que vai facilitar para muita gente aí a vida, né? Vamos acompanhar. A alimentação de trabalhadores tem movimentado por ano 90 bilhões de reais. Um decreto do governo federal estabelece que o ticket poderá ser utilizado em qualquer estabelecimento que receba esse tipo de pagamento e não apenas na rede credenciada. O objetivo foi introduzir maior concorrência nesse mercado, permitir que novas empresas entrem nesse mercado e ofereçam novos serviços e, principalmente, recolocar o trabalhador no centro do programa de alimentação do trabalhador. A novidade agradou essa médica que come fora de casa de segunda a sexta-feira e paga com o cartão alimentação. A gente vai ter mais opções, não vai ser restrito aquele número de restaurantes que aceitam o ticket. Então vai ter mais uma diversidade, eu posso comer um dia uma coisa, outro dia outra e não ficar naquela coisa mais monótona, até mais perto, do serviço e tudo mais. Nesse restaurante, 90% dos pagamentos de refeições são feitos por ticket refeição. A novidade também agradou a gerente. Tanto benefício para nós quanto para eles mesmos, tanto o ticket médio quanto a vantagem de ter eles no nosso restaurante é bem benefício. O trabalhador também vai poder fazer a portabilidade. Os créditos acumulados em um cartão de uma determinada bandeira vão poder ser transferidos para outra. E isso sem nenhum custo. O prazo de adaptação para as novas regras é de 18 meses. Tele Brasil Notícias. Pois é, como sempre dissemos, tudo que é bom dura pouco e o Tele Brasil Notícias vai chegando aqui ao seu final. Lembrando que a recomendação continua. Use a máscara, evite aglomerações, vacine-se, exatamente, tome até as doses que estão aí sendo apresentadas, cuide da sua família, use o álcool gel, procure manter os ambientes bem arejados e proteja a sua saúde, cuidando da sua carteira de vacinação, tomando todas as vacinas necessárias. E como sempre, antes de encerrarmos, vamos falar sobre turismo. Apesar que no Brasil inteiro você vê, iniciamos o ano com tragédias aí na área turística, tragédias de enchentes e assim por diante, mas vamos falar um pouquinho das viagens feitas através do mundo, por mulheres até brasileiras e também da circunstância de mulheres que viajam com filhos. Por quê? A questão da mulher viajar sozinha é uma discussão bastante plena. E você vai ver aí a Ana Flávia, que percorreu 86 países e inclusive atravessou o deserto do Saara. Não tem de cargas. E também a Melina, que inclusive driblou os limites físicos para viajar, sim, que é a paixão dela. E além disso também, vamos mostrar aí o aspecto da questão dos filhos pequenos,
na aventura de viagens que exigem cuidados redobrados, mas que acabam rendendo para aquela família, a mulher e o filho que está viajando, às vezes não está com o esposo ou com o companheiro junto, e acabam vivendo experiências incríveis. Vamos observar. Adoro o turismo radical. Eu já saltei de paraquedas, já fiz rapel, já fiz rafting, tirolesa. O turismo não está muito preparado para pessoas com deficiência, mas está se preparando mais. Eu tenho visto cada vez mais o assunto turismo acessível sendo abordado em vários locais, em vários meios de comunicação. Eu sei que obstáculos sim vão aparecer durante a viagem, pode acontecer de repente algumas coisas desagradáveis por causa disso, mas eu sempre vejo e sempre considero que uma viagem tem mais pontos positivos do que negativos durante uma viagem. Eu tenho uma degeneração na retina, eu descobri aos 14 anos de idade. A minha primeira viagem sozinha, depois que a minha visão se agravou mesmo, foi em 2015 com a Hillary. Foi até uma viagem que eu fiz para Curitiba e eu queria ter certeza que o cão-guia tinha trazido a minha independência. Fazendo nossas viagens. E hoje, como nossa primeira viagem, a gente chegou em Curitiba. Eu considero assim como meu papel também, até como pessoa que eu sou formada em turismo, né, como turismóloga, para poder mostrar e preparar mais o setor do turismo para receber as pessoas com deficiência. Então eu gosto também de ir no local e mostrar que eles precisam de repente fazer alguma adaptação. São elementos de um fortalecimento psicológico e psicossocial muito importante, como se ela conseguisse mostrar para ela mesma que ela é capaz, que ela pode, e ao mesmo tempo ela comunica isso aos outros também. Eu sempre me comportei o máximo possível como as mulheres locais se comportam. Isso não só para respeito à cultura local, mas também para minha própria segurança. Eu estava muito animada para entrar no Oriente Médio. Tudo que a gente sabe em relação a é perigoso, mulher isso, mulher aquilo, é extremismo religioso. Então, eu entrei no Oriente Médio já com essa cabeça de, cara, o que eu vou encontrar lá? Será que é realmente da maneira que as pessoas falam que é? Não era. Vídeo deles e eles fazem vídeo nosso, né? Não é? É! Salam, sabes? E cada país me surpreendeu de uma maneira, tanto homens como mulheres. Eles tentavam fazer de tudo para eu me sentir extremamente acolhida no país. E fui convidada a muitos casamentos. Eu já me meti muito em caverna, em floresta, ruína histórica, então já mergulhei, mas com certeza o trem de ferro da Mauritânia tem um lugarzinho especial no meu coração, porque realmente foi muito assim, totalmente diferente do que você se espera, assim, né? Ele vai parar e a gente vai subir em cima de um desses vagões que vão estar lotados de ferro. Você pega o trem, né, à noitinha e passa a noite toda, e aí você vê o amanhecer, né, no deserto do Saara. E eu acho que é uma experiência que te mostra a imensidão do mundo, sabe? Porque é tipo, a gente aquele pontinho em cima daquele trem, daquele mar de areia. Você percebe que outras pessoas estão fazendo, se torna um pouquinho mais possível. Oi! 34º dia de viagem. Hoje a gente teve um dia absolutamente maravilhoso num aquapark. As mulheres, elas já são julgadas geralmente por viajar sozinhas, e muita gente pergunta: o que você está fazendo aqui? Onde é que está seu marido? Há o julgamento das pessoas que pensam que eu não deveria estar fazendo isso com uma criança, principalmente ao viajar do jeito que eu viajo. Gente, vocês querem saber como é que é tomar um banho num trem na Rússia? Custa 150 rublos e é assim, tem um chuveiro e
E a gente vai experimentar daqui a pouco para ver se a água sai quentinha. Meu marido também é muito julgado. Uma coisa que sempre perguntam para ele é: como é que você deixou a sua mulher viajar? A resposta dele sempre é a mesma: mas eu não sabia que eu tinha o direito de não dar permissão. A gente historicamente associa o feminino àquilo que é mais delicado, mais doce, ao mesmo tempo mais frágil. As mulheres, elas precisam se fazer muito fortes o tempo todo, até para dar conta dessa situação como ela está colocada, né? Para cuidarem de si, cuidarem dos outros e lidando inclusive com essas decisões sendo também questionadas, né? As pessoas têm um preconceito e muitas vezes as pessoas têm dó, as pessoas são condescendentes. Então já aconteceu comigo de viajar para Buenos Aires e ver um espetáculo de tango. E quando eu falei pro garçom que não vinha mais ninguém, ele ficou com dó e me mudou e colocou no melhor lugar, assim, na frente do palco. Porque a ideia de tadinha, ela deve ter sido abandonada. Só pode, alguém esqueceu essa mulher no caminho. Viajava através da literatura. Com um grupo de estudantes não longe de Montmartre. Os livros que eu mais queria conhecer, os cenários, eram os livros da literatura russa. Foi mais ou menos esse o motivo pelo qual eu fui fazer a Transiberiana com a Olivia com 2 anos de idade. E sabe-se lá por que motivo eu pensei que com uma criança de 2 anos eu não tinha motivo para ter medo nenhum. Então eu me lancei e fui. Essa é uma típica parada da Transiberiana. Visualiza, deixa eu dar calhança, tu visualiza. No meio do nada, absoluto. Foram 41 dias sozinha. Na Rússia foram 20 e tantos dias sozinha. Depois disso, o João veio encontrar com a gente e terminou a viagem com a gente. Passeando pelo trem, esses são os vagões da 2ª classe. Quão mais desesperadora é a situação de uma mãe no meio de uma viagem com uma criança sozinha, mais as pessoas estranhas em diferentes partes do mundo vão se aproximar para oferecer ajuda. Já arranjamos alguém para tomar conta dela. Passiva. O que me leva a viajar com a minha filha, e agora em breve espero eu a viajar com os meus filhos, eu acho que é simplesmente o fato de que eu já fazia isso antes. Os meus filhos entraram na minha vida, foram uma escolha minha, e eles vieram para somar. É lindo, filha? Lindo. E este foi o Tele Brasil Notícias 2022, agradecendo a sua audiência, também a colaboração nas filmagens do João Vitor, e estaremos de volta a semana que vem. Tele Brasil Notícias.